Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 9 de abril, é destaque nesta edição aqui no Jornal de Blumenau. Homem é detido por ter plantação de maconha em casa após ter pedido para o cultivo negado pela Justiça. Jovem é preso e adolescente apreendido após tentarem fugir da polícia em uma ação que aconteceu na região conhecida como Brooklyn, na noite de ontem. Justiça nega pedido de demolição do esqueleto do prédio do Clube Náutico América no centro histórico da cidade. Vacinação gratuita contra a gripe é disponibilizada para idosos do Profamília. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O clima não deve ter modificações significativas nos próximos dias. Até o final da semana, segue a tendência para a variação entre momentos de sol e de chuva, com temperaturas se elevando no decorrer dos dias, mas sem muita intensidade. Confira a previsão do tempo para amanhã com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nesta quinta-feira, o dia vai começar com algumas aberturas de sol, temperatura mínima ao redor dos 19 graus, e no decorrer do dia a nebulosidade aumenta por conta da circulação marítima. Entre a tarde e a noite da quinta-feira, tem condição para chuva de fraca a moderada intensidade de forma isolada. A temperatura máxima durante a tarde fica em torno dos 26 graus aqui na região do Médio Vale de Itajaí. Com as informações do tempo direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Seis pés da chamada super maconha foram apreendidos em uma residência de Apiúna, no Vale do Itajaí, onde um homem de 26 anos tinha uma plantação. Também foram encontrados 5 pés de maconha e 15 mudas. A polícia chegou até a residência após ser alertada pela Justiça, que negou o pedido feito pelo homem de cultivar maconha em casa. Ele alegou uso medicinal para combater transtornos do sono e dores de cabeça. O homem prestou depoimento e foi liberado, mas a Polícia Civil vai investigar o caso. E a polícia encontrou drogas e dinheiro com um adolescente e um jovem em uma região onde são frequentes as denúncias de tráfico de drogas no bairro Passo Manso, aqui em Blumenau. O repórter Belmiro Avancini tem os detalhes. O local é dominado pelo PGC, o primeiro comando da capital, e é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e também pelos constantes relatos de violência. A patrulha da PM estava realizando um policiamento a pé pela região quando se posicionou em um local onde é comum o tráfico de drogas. Eles viram esses dois rapazes vendendo drogas para uma pessoa que estava dentro de um carro. O motorista do carro conseguiu fugir e os dois também tentaram fugir. O adolescente logo foi apreendido e o jovem logo depois. Com o adolescente, a Polícia Militar encontrou 6 buchas de cocaína e aproximadamente 4 gramas de crack. Ainda com o adolescente foi encontrada uma cédula de R$20 e um celular da Motorola. O segundo, jovem de 20 anos de idade, foi preso, né? Logo depois, ele fugiu, mas logo depois foi preso e, inclusive, com a guarnição de Faro, eles encontraram, os policiais, um saquinho plástico que esse jovem havia jogado fora. Lá dentro, 19 pedras de crack, uma bucha de cocaína e R$30 em dinheiro. Vale salientar que tanto o adolescente quanto o jovem já possuíam passagens pela polícia por conta exatamente desse crime, o tráfico de drogas. Ambos foram presos e encaminhados à central de polícia, juntamente com todo o material apreendido. O esqueleto do prédio do Clube Náutico América segue resistindo a uma batalha judicial que já dura 29 anos. Isso porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região
decidiu que não há motivos para a demolição da estrutura, como pede o Ministério Público Federal. A decisão do TRF4 é embasada em uma lei de 2021 que permite aos municípios regularizar construções às margens de cursos d'água em áreas urbanas. Ainda cabe recurso no STJ e, se necessário, no STF. O Ministério Público Federal analisa a possibilidade ou não de decorrer da decisão. O prédio começou a ser construído em 1978 e as obras pararam em 1996. Desde então, a demolição da estrutura ou finalização da obra é motivo de uma batalha judicial. As exportações de Santa Catarina tiveram um aumento de 7,6% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Percentual corresponde ao salto no valor total exportado de 2,5 bilhões de dólares para 2,7 bilhões entre janeiro e março, ou seja, uma alta de cerca de 200 milhões de dólares. Os dados são divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços do Governo Federal. O Brasil registrou em janeiro de 2025 a maior fuga das poupanças. E você sabe por quê? Bom, todas as poupanças a partir de maio de 2012, elas passaram a ter uma regra de entregar para o investidor 0,5% ao mês. Toda vez que a taxa Selic ela for superior a 8,5% ao ano, como está hoje, né? Então, esse retorno financeiro, ele acaba sendo muito baixo quando nós comparamos com os CDBs oferecidos pelos bancos, que atualmente estão rentabilizando a cerca de 13,25% ao ano, que é mais que o dobro da remuneração da poupança. Aqueles que entregam, claro, aí 100% do CDI, tá? E eu já quero deixar aqui uma dica importantíssima. Não deixa de perguntar aí para o seu gerente na hora de investir, tá? Antes de aceitar fazer o depósito, qual a porcentagem do CDI que será pago. Quanto mais próximo aí do 100%, melhor, tá bom? Até a próxima quarta-feira com mais dicas. Janarísio participa todas as quartas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou o projeto que institui benefícios para pessoas com transtorno do espectro autista em eventos culturais, esportivos e de lazer promovidos ou apoiados pela Prefeitura de Blumenau. A proposta busca garantir a inclusão e a participação efetiva dos portadores de TA e seus acompanhantes, como, por exemplo, a instalação de um espaço do silêncio nos eventos. A proposta do vereador Egidio Becauser será encaminhada agora para a votação da redação final e depois para a avaliação do prefeito. A Profamília está oferecendo a vacina gratuita contra a gripe para idosos que participam das atividades da instituição. A iniciativa busca facilitar o acesso à imunização. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Saúde. A imunização nesta semana vai até amanhã, das 8 ao meio-dia. Semana que vem, dos dias 14 a 17, o atendimento será à tarde, da 1 até as 4 horas. Então, já que temos a Profamília aqui que atende aí por dia de 300 a 400 idosos, por que não fazer essa parceria com o secretário Douglas da Saúde, né? E trazer aqui para dentro a vacinação contra a gripe, né? Então, a gente está fazendo aí, já são, todo dia estão sendo mais de 100 idosos vacinados. A gente tem uma meta de chegar aí a 1.000, 1.500 idosos nessas 2 semanas.
então dá para atingir um público bem bacana. A campanha nacional de vacinação começou nesta segunda-feira e nessa primeira etapa é direcionada somente aos grupos prioritários, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Todas as unidades de saúde de Blumenau com salas de vacina ativa estão abastecidas com o imunizante. Para receber a vacina contra a gripe é preciso levar um documento oficial com foto, a caderneta de vacinação e a comprovação de pertencimento aos grupos prioritários. O governo do estado vai repassar R$1 milhão por mês durante 12 meses ao Hospital Santa Isabel. O recurso é para apoiar o funcionamento da instituição. O convênio foi assinado durante um jantar da Associação Amigos do Santa Isabel. O hospital é referência em cirurgias complexas de urgência e emergência, procedimentos eletivos e também de transplantes e cirurgia robótica. Olá, Jorge, tudo bem? Um abraço para ti, um abraço para quem está nos acompanhando aqui no Jornal de Blumenau. Olha, deixa eu chegar com as informações, começando pelo basquete, porque ontem não deu para o basquete feminino de Blumenau. A equipe blumenauense perdeu para a equipe do LSD, lá da cidade, do Rio de Janeiro, né, o Mesquita, pelo placar de 63-53. Agora a equipe volta à quadra dia 18, mais 2 jogos fora de casa, Santo André, e depois a equipe enfrenta a equipe de Campinas. 2 jogos, são 6 jogos, 6 derrotas do basquete feminino na Liga Nacional. Não tá legal a participação nesse ano. Vamos falar de Copa Libertadores da América, Taça Libertadores da América e também Copa Sul-Americana. Hoje nós teremos brasileiros em campo. Nesse momento no Uruguai, o Nacional está enfrentando a equipe do Bahia. O Flamengo joga às 9h30 da noite contra a equipe do Central Córdoba, no Maracanã. Já o Palmeiras recebe a equipe do Cerro Porteño. É a vida dos brasileiros nesta noite na Libertadores. Além desses 3 jogos envolvendo os brasileiros, teremos Olímpia e Vélez Sarsfield, Bolívar e Sporting Cristal e a equipe da LD o Quito enfrentando o Deportivo Táchira. Ontem o Botafogo, com gols de Patrick de Paula e Matheus Martins, venceu o Carabobo pelo placar de 2-0 e conquistou a primeira vitória dentro da competição, dentro da Taça Libertadores da América, o atual campeão. Já o Grêmio Porto Alegrense na Copa Sul-Americana, com gols de Arezzo e Kiki Oliveira, venceu a equipe do Atlético Grau pelo placar de 2-0. Já o Corinthians, fora de casa, ficou no empate com a América de Cali em 1-1. O Mateuzinho marcou o gol da equipe do Corinthians ontem fora de casa. E o teu Vascão, com o gol do Veguete, mesmo jogando mal, o Vasco venceu o Puerto Cabelo, venceu e conquistou a primeira vitória também na competição. Hoje nós não teremos brasileiro. Aliás, o Cruzeiro joga, né, 9h30 da noite contra a equipe do Mush-Runa. É isso mesmo, Mush-Runa é o aniversário do Cruzeiro hoje à noite dentro da Copa Sul-Americana. Tá bom, Jorge? Abraço, amanhã a gente volta aqui no Jornal de Blumenau. Tchau, tchau. A seguir vamos falar sobre as funções da Secretaria de Gestão Governamental de Blumenau. Voltamos já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World.
Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu estou recebendo o Marcelo Altoff, que é secretário de Gestão Governamental, para falar sobre o planejamento de projetos estratégicos de governo. Secretário, muito obrigado pela participação e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer de estar aqui, porque a gente sabe que aqui a gente tem uma audiência bem qualificada para falar sobre os problemas da cidade. Qual é a função da Secretaria de Gestão Governamental? Bom, a grosso modo, né, eu sempre costumo dizer que a Secretaria de Gestão Governamental, ela ajuda o prefeito a governar o próprio governo, né? A gente tem uma estrutura grande, Blumenau já é uma cidade de grande porte, né, dentro do contexto do estado de Santa Catarina, onde a gente tem 20 e poucas secretarias municipais, e a Secretaria de Gestão Governamental ela faz exatamente esse trabalho de coordenar o trabalho das demais secretarias, né? Lógico que cada uma tem o seu interesse e fim, mas nós olhamos elas estrategicamente, né? Então a gente faz o controle de orçamento, a gente faz o controle da progressão e cumprimento do programa de governo, que essa é a razão da nossa entrevista, né? A gente faz um controle de custos em geral, né? Do custo das unidades, tanto da área de saúde, educação e assistência, para acompanhar exatamente qual é o custo mês a mês de cada uma dessas unidades. Além de que a gente cuida de toda a infraestrutura lógica da prefeitura, sistemas, rede de fibra ótica, que atende lá hoje quase 300 unidades do município que estão espalhadas aí em todos os cantos, e também faz uma curadoria, né, uma consultoria para os sistemas que são utilizados na prefeitura, né? Hoje a gente tem mais de 60 sistemas diferentes, entre aqueles mais complexos e aqueles mais comuns, né, mas que são geridos ali e que atendem toda a prefeitura, né? Então hoje a gente é um grande provedor de serviço e ajuda o prefeito a governar o governo. Bom, tem uma cidade funcionando, né? Alguns problemas que vão surgindo aí no meio do andamento de todo esse processo, e tem as promessas de governo que devem ser implementadas, né? Como conciliar isso tudo e como dar segurança para o chefe de executivo da implantação daquelas promessas feitas em campanha? Perfeito. Bom, a gente tem uma das diretorias da Secretaria de Gestão, exatamente essa é a diretoria de escritório de projetos. Que o que ele faz, né? A gente pega tudo aquilo que foi compromisso de governo, né? Então o candidato teve um programa de governo que foi registrado lá no Tribunal Regional Eleitoral, com todos os compromissos dentro dos eixos de governo. A gente faz uma decupagem, né? Ou seja, a gente abre aquilo ali por secretaria, por eixo, e faz, né, estabelece os programas que vão ser utilizados, né, que vão ser projetos de governo durante os 4 anos que o mandato dura, né? Então nós já fizemos esse trabalho de decupar, né, de fazer essa separação por área de interesse. A gente criou ali, daquele programa lá, compromisso de campanha, viraram 104 projetos diferentes. Somados a esses 104 projetos, a gente também coloca aquilo que já é o legado, né, daquelas coisas que já estão acontecendo, para que as obras e as ações não sejam descontinuadas, e também aquelas coisas que são oriundas de planos municipais, que vêm dos conselhos, né?
algumas demandas que, além daquelas que já estavam no programa de governo que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral, foram aparecendo no próprio decorrer da campanha, e a gente vai fazendo a sistematização disso e chamando as unidades, né, as secretarias, para que elas participem de uma capacitação, que é o que nós vamos fazer a partir da próxima semana, com todas as secretarias, em que a gente vai demonstrar como é que esse projeto vai acontecer durante esse tempo. Eles próprios, os membros do governo, participam desse planejamento, né? Então eles vão se comprometer conosco em relação a prazos, a como fazer, de que forma fazer, a levantar eventualmente custos que aconteçam, os riscos, né? Porque a gente tem riscos que são já conhecidos e tem riscos que acabam sendo imprevisíveis, né? Então, para tudo isso, a gente faz essa juntada, essa capacitação e o acompanhamento a partir daí com cada uma das secretarias do município. Vou dar um exemplo aqui, porque uma das promessas principais da campanha do então candidato Egídio Ferrari, que é da Segurança Pública, era justamente a instalação da Guarda Municipal aqui em Blumenau, né? Projetos como esse que tem que ser analisado, entender de que forma, tal. Como é que a Secretaria de Gestão entra nesse, ou ela dá esse pontapé inicial? É ela que faz o estudo da implantação? Como é que funciona num caso como esse? O que nos cabe, né? Nos cabe pegar aquilo que estava lá descrito no programa de governo e fazer um projeto disso, né? Obviamente que tem várias coisas que precisam ser discutidas. A primeira delas, né, obviamente, é a natureza jurídica disso, né? Porque é uma carreira que ainda não existe dentro do município, uma carreira que vai ser criada com um novo concurso, com toda uma regulação que precisa uma aprovação de uma lei que descreva exatamente como é que a guarda vai funcionar. Tem um componente orçamentário e financeiro que obviamente precisa ser trabalhado, né? E a implantação disso, né, criando ou uma nova secretaria ou se fundindo com alguma secretaria já existente, né? Hoje a gente imagina, né, mas isso é só uma cogitação que ainda não passou por um estudo detalhado, né? Mas o que se imagina é que eventualmente a Guarda Municipal ela esteja dentro do mesmo guarda-chuva onde hoje estão os agentes de trânsito, né? Até pela conexão do trabalho que vão desenvolver. Mas nós vamos implementar este projeto, né, que parte dele já começou, né? A avaliação jurídica já está acontecendo dentro da Procuradoria do município, mas a partir daí agora a gente acompanha para que a gente verifique em que prazo, de que modo, como que nós vamos implantar, se isso entra na reforma administrativa já ou não. Então, enfim, é um processo que tem começo e fim, né? Porque a gente sabe que nós temos que dar essa resposta durante o período do nosso mandato, né? Como amanhã, né, vai ter a vai ter a passagem dos 100 dias de governo, né? O prefeito Egídio, inclusive, vai fazer uma apresentação à comunidade dentro da Central de Controle Operacional, que é um símbolo de que o prefeito quer de fato trazer a questão da cidade mais segura para a pauta principal de governo, né? E nós vamos colaborar, evidentemente, para colocar isso dentro de um projeto factível, com prazos, com datas e com metas que precisam ser estabelecidas para que a gente entregue no tempo correto, de acordo com a necessidade daquilo que a Guarda necessita. Também cabe à Secretaria de Gestão fazer uma avaliação da atual estrutura e indicar possíveis alterações? Veja, não cabe exatamente a nós fazer nesse nível de avaliação, né? Obviamente que nós, como cuidamos do orçamento, nós vamos ser ouvidos no momento em que a gente vai determinar qual é o número de guardas de um primeiro concurso, né? Qual é o impacto financeiro que isso tem, porque estes guardas precisarão passar por um treinamento. Esse treinamento é numa academia de polícia, né? Então a gente faz o concurso, eles passam no concurso, não entram na rua no dia seguinte, eles precisam passar por um período de 6, 8 meses, né? E a gente contribui dentro daquilo que é a competência da secretaria. Mas nós participamos efetivamente de uma avaliação se os prazos estão sendo cumpridos, porque isso o prefeito nos coloca, né? Eu quero que a gente se estabelece que dentro de um ano nós vamos ter a incorporação da primeira
turma de guardas, né? A gente trabalha cobrando de todos os atores disso, né, as suas atribuições para que isso de fato aconteça, né? Óbvio que podem acontecer acidentes de percurso, atrasos, esses riscos que eventualmente a gente não avalia, né? Mas o nosso papel é esse, de que sejam cumpridos os prazos para que dentro do tempo que é necessário essa finalidade chegue a ser efetiva, né? Cumprir as metas estabelecidas em campanha, dar conta das demandas que surgem diariamente, como fazer uma gestão política e uma gestão pública eficiente? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Jorge? Porque, na verdade, a gente tem uma programação de governo, né, um programa que agora vira projetos que a gente vai acompanhar, mas todo dia surgem coisas novas, né? Nas secretarias de ponta, como Secretaria da Saúde, Educação, Serviços Urbanos, Assistência, todos os dias está acontecendo alguma novidade, né? Então a gente precisa não perder o foco daquilo que a gente se comprometeu com o programa de governo, mas também não deixar de atender aquelas coisas que vão acontecendo no decorrer do período, né? E governar é estabelecer prioridades, né? Às vezes, quando um pedido da comunidade chega, a gente vendo o todo, né, a gestão como um todo, algumas coisas elas demandam um pouco mais de planejamento, de estudo, para que a gente não saia fazendo tomando decisões equivocadas. Então, às vezes, a gente não é um pouco compreendido, porque o planejamento não é uma coisa comum, né? A gente está sempre apagando incêndio. Mas se você não planejar, certamente pode começar um erro novo, né? E criar novos problemas que ainda não existem. Então, é um equilíbrio que todos os dias, né? E aí todos os secretários, né? Aqueles que estão mais como secretaria fim estão mais suscetíveis, mas as secretarias meio também, né? E aí a gente tem um dia a dia bastante agitado, né? E precisamos sempre priorizar para que as coisas aconteçam dentro do prazo, dentro do modo que precisam acontecer. Hoje, com uma fiscalização muito grande e que é salutar do Ministério Público, do Tribunal de Contas, né, do Observatório Social, que hoje tem um papel importante e que a gente trabalha ouvindo muito, porque eles trazem assim esse sentimento do que a população precisa, né? E trabalhando para que as demandas possam acontecer sempre da melhor forma. Óbvio, né, nem sempre com a velocidade que o cidadão às vezes espera, né, mas atendendo todas de acordo com o passar do andamento do nosso tempo de governo. Essa Secretaria de Gestão também tem um papel importante na eficiência do uso do recurso público. Sem dúvida, né? Hoje, por exemplo, né, a cidade de Blumenau ela se destaca em comparação com outras cidades, né, porque nenhuma secretaria tem um orçamento liberado, né? Sempre que o secretário precisa fazer alguma ação, ele faz um pedido de liberação de cota, que é avaliado pelo Comitê Gestor do Governo, que é um comitê criado pelo governo com as secretarias que tem mais participação nesse dia a dia da administração, né? Então a Secretaria de Gestão, que coordena o trabalho, a Procuradoria, a Chefia de Gabinete, Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, que é quem cuida da chave do cofre, e o SAMAI, né? E aí a gente avalia pertinência ou não, né? Muitas vezes a gente tem que dizer um não, né? E indeferir alguns pedidos, exatamente por conta de que a gente tem uma visão estratégica daquilo que precisa ser construído e de priorizar aquilo que de fato é emergente, né? Então é uma tarefa complexa, mas necessária, e a gente tenta contribuir para que todos tenham um pedaço do bolo, né, e possam fazer o seu papel da melhor forma possível. Secretário Marcelo Altoff, obrigado pela sua participação. Obrigado, Jorge, um prazer estar aqui. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.